Então nós vamos ver na a parábola dos vinhateiros, que nós vimos no vídeo anterior, que nos ajuda a compreender as sequências das Jerusalém simbólicas e das Babilônias, até a aliança vitoriosa que é a Nova Jerusalém. E uma referência disso é Mateus capítulo 21, no versículo 35 a 45. Então se inscreva aqui e vamos lá. Quem são esses servos? Os grandes emissários, os ministros do Cristo, na linguagem do próprio Apocalipse, eles vêm e como que a humanidade os recebe? Deus manda e nós matamos. Nós desprezamos, viramos as costas, enviou os outros servos e Deus não cansa, Ele está sempre nos ensejando novas oportunidades de aprendizado. Então a humanidade ela continua no mal, no materialismo. E quando recebemos a informação espiritual superior, nós fechamos, tapamos os ouvidos como crianças. Nós preferimos eliminar a verdade, apagar a luz, do que aproveitar essa luz para iluminar o caminho. Vocês pensam que Jesus lança essa pergunta sem propósito? Ele está dizendo, olha, a humanidade é remitente no erro. O que será que a lei de causa e efeito nos reserva? Esses que estão de forma tão presas ao materialismo, eles vão ser eliminados. E os apóstolos entenderam isso. O que Deus faz no processo de investimento constante sobre a humanidade, Ele manda o ensinamento para uma comunidade que é uma Jerusalém simbólica. A Jerusalém o trai, ele não desiste. Então eu vou arrancar essa. Quem está mais apto a receber as orientações espirituais? Aí nós vamos chegar os portugueses, depois os brasileiros, os seus herdeiros. Então vamos investir ali naquela comunidade. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, possui uma missão específica. Não quer dizer que ela vá vingar, mas a mediunidade de Chico Xavier, ele nos diz, ela é muito positiva sobre a possibilidade do Brasil levar adiante essa missão. Então Jesus vai transportar a vinha para outros trabalhadores, que entregarão os frutos no tempo devido, na hora certa. Uma comunidade vai dar os frutos. Essa vinha, um dia ela vai vingar. Um dia ela vai dar certo. E o que é que Jesus está dizendo? Esta é a pedra do Apocalipse que destrói a grande Babilônia. Qual o símbolo da pedra? A grande montanha é Deus. A pedra que se destaca da montanha é o ensinamento de Deus, que a humanidade dá conta de assimilar. É a pedra fundamental sobre se erege a humanidade. Mas essa pedra cai sobre a humanidade. Por isso que a pedra cai sobre a grande Babilônia no Apocalipse, destruindo seus alicerces ruins. Não é uma destruição física, mas é uma destruição simbólica, eliminando aquilo que há de ruim. Então Jesus está muito tranquilo ali dizendo o seguinte, olha, não se preocupe se determinado depositário dos ensinamentos espirituais falharem, porque se um falhar, Deus compete a missão ao outro, Ele delega a missão para outra comunidade. Então nós vamos entender alguns símbolos, de acordo com o próprio Kardec. Os poderosos daquele tempo que se achavam donos do conhecimento espiritual, e Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês vão falhar, vocês não vão conseguir. Kardec compreendeu do que se tratava. Ou será o que Kardec está dizendo, que nessa fase de transição que nós estamos vivendo, que é a transição, segundo Kardec, começa 100 anos antes da
consolidação do Espiritismo, ali por volta de 1850, a humanidade nessa etapa já tem condições de adentrar no conhecimento espiritual superior. Nós já estamos chegando naquela fase da vinha que vai dar certo. Então, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos. Kardec faz uma revisão do passado. Quais são os frutos que foram entregues pelas comunidades depositárias dos ensinamentos superiores? Frutos muito ruins. Kardec vai falar para a gente o seguinte: quando a fé raciocinada está ausente, o que prevalece é a incredulidade. Porque quando você não consegue compreender, como é possível o domínio espiritual sobre tudo que existe? Você não vai entender a criação, não vai compreender como que Deus age. O que é Deus? Por isso que a doutrina espírita hoje é fundamental para afastar da Terra o materialismo e a incredulidade. Para avaliarmos alguns símbolos que estão presentes em toda a Bíblia, o primeiro símbolo é o vinho puro, que significa, em síntese, a pureza da doutrina, do ensinamento espiritual. Aquele ensinamento que provém da boa mediunidade, que através dos missionários encaminhados pelo Cristo, ele é comparado ao vinho puro. Por que a escolha do vinho puro? Porque nós vamos ver que nas escrituras antigas, sobretudo os profetas, o vinho, quando ele era misturado com a água, ele representa a interferência dos ensinamentos desviados. Quando ele fica imprestável para beber, logo que havia sido previsto para os ensinamentos do Cristo, em várias passagens nós percebemos que há o vinho misturado como uma antevisão mediúnica, positivada no Velho Testamento, já demonstrando do que o respeito do esforço desses enviados de Jesus para nos trazer o ensinamento puro. Esses ensinamentos eles seriam misturados com doutrinas materialistas e com interesses secundários, mesquinhos. Então o vinho puro é o produto da vinha. Quando se usa o símbolo da vinha, que é o lagar, é onde pisa as uvas, para extrair a essência, não é por outro motivo, que lá no capítulo 14 do Apocalipse, que prevê um dos momentos mais cruciais do Espiritismo, porque na verdade o que acontece é o seguinte: a doutrina espírita, ele está previsto em várias passagens do Apocalipse. O capítulo 14, ele traz a previsão da sua consolidação maior, que é o momento em que o lagar será pisado. Segundo ele, está lá escrito. E não é por outro motivo que os espíritos pedem a Kardec desenhe a vinha na introdução do Livro dos Espíritos. E aí os próprios espíritos vão explicar: olha, a vinha é a representação da doutrina espírita, onde o líquido que se extrai da uva é a essência do ensinamento na sua pureza. Então Kardec ele está ali, não sabemos se com conhecimento de causa, ele está na verdade chancelando um símbolo que já estava previsto em toda a Bíblia e certificando para todos nós que aquela previsão de vinda de uma nova aliança, que é a vinda do Espiritismo no planeta, estaria se consolidando. Curioso, nós sabemos que no capítulo 14 do Apocalipse é dito que o vinho, que é lagar, seria pisado fora da grande cidade. A grande cidade é a Grande Babilônia. Ela pode ser comparada ao ícone da Europa, que é o berço da cultura ariana. Então a previsão lá é de que o lagar será pisado, ou seja, num esforço de trabalho
ele extrairia sua essência fora da grande cidade, alcançando outros espaços a abranger o próprio Brasil. Então, o vinho produzido a partir da videira, que é uma figura que nós vimos, né? Por isso a referência da vinha na parábola que estamos avaliando. Já a vinha, a lavoura, já estavam revistas em outras passagens, como por exemplo no livro de Jeremias. Só que, como são várias as Jerusaléns na história da humanidade, são vários os momentos de rompimento da aliança. O que se observa é a traição. Como nós veremos também, aí nós temos também um dos símbolos, que é o do dragão e a serpente, inicial lá em Gênesis, e que cresce em potencialidade destrutiva, de causar prejuízo, dando origem à figura do dragão. O próprio dragão no Apocalipse explica que o dragão é a serpente primeira, aquela serpente do início, que está lá consignado no livro de Gênesis. E a serpente é o convite do mal, chamando o homem para se desviar da missão da aliança proposta por Deus. Só que esse mal se desenvolve. Havia previsão no Apocalipse que ele iria crescer de maneira espetacular. Nós vemos isso como símbolo da ressonância dos homens, face aos ensinamentos de Deus. Como que a humanidade responde? São várias e várias passagens. E nós percebemos nos livros antigos que os homens se recusaram a ouvir os ensinamentos, se apresentaram como rebeldes, inflexíveis, mantiveram o coração duro e perverso, optaram por desprezar a verdadeira sabedoria e decidiram por seguir os desejos inferiores, de sorte que eles não caminharam segundo a lei de Deus, para demonstrar que tudo isso tem fundamento na Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.